Contratos e os reforços. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Hoje, né, repercutir aqui algumas notícias aí que surgiram, né, sobre os contratos dos jogadores do São Paulo e os possíveis pedidos de reforços do Hernan Crespo, certo? Dá um apoio aí no nosso canal, né, pedindo sempre aqui, né, dá o seu like, deixe seu comentário, ajude aí nosso canal a crescer mais um pouquinho, tá? Grande abraço aí a todos que colaboram bastante, né, os nossos parceiros aí, e, de novo, sempre faço menção aí, o canal Zé Marina sempre prestigia nossos vídeos aqui, e a gente vai falar então sobre aí as situações, né? Algumas coisas aí esperadas, algumas coisas meio estranhas, né? Então a gente vai mostrar aqui. Então, ó, já para a gente começar aí sem demorar muito, vou colocar aqui para vocês a notícia e aí vou mostrando aqui para vocês. Aqui, ó. Então, o GE publicou ontem, né? Tô gravando esse vídeo dia 3 de julho, né? E até antes de começar e fazer, né, lamentar aí a morte, né, do jogador Diogo Jota, né, de Portugal, né, jogador do Liverpool, né? Infelizmente aí ele e o irmão, que também é jogador, né? Era jogador, morreram no acidente de carro, né? Muito triste a história, né? Muito triste a situação, né? Meus sentimentos aí à família, aos torcedores do Liverpool e tudo mais, tá? Espero que toda a força do mundo os conforte. Então, o GE publicou, né? Então, foi ontem, né? A gente está gravando aqui no dia 3, um raio-x dos contratos, né? Para mostrar as durações, a duração e a porcentagem aí dos jogadores. Algumas coisas são esperadas, algumas coisas não esperadas. O que dá para colocar, né? Muita gente vem criticando um possível modelo aí da parceria com o Marinax, falando assim, vai fazer parceria com um cara, e aí a gente vai ter pouca parte dos jogadores, ou vai ter menos parte. Você vai reparar que quase nenhum jogador do São Paulo tem 100% dos direitos. E os que ele tem são jogadores com potencial de comercialização baixíssimo, certo? Os jogadores mais jovens, você vai ver que nenhum é 100%, tá? Então, vamos mostrar aqui, aí eu vou comentando com vocês algumas coisas. Então, vamos lá. Aí aqui fala, né, que nenhum jogador, né, é, São Paulo não tem 100% de nenhum jogador promovido de Cotia, né, que é onde pega aí na questão do Marinax aí que estão sendo falado, né, e aí alguns, né, não têm os percentuais revelados pelo time. Aí mostra aquilo que a gente sempre conversa, da falta de transparência e tudo mais, tudo certo? Então vamos lá, ó. Os contratos mais curtos, então que vão terminar no final deste ano agora, né? 31/12/2025. Luiz Gustavo, né? O São Paulo tem 100%. É um jogador que não tem potencial de comercialização nenhum praticamente, né? Um jogador de mais idade e tudo mais. E a gente nem sabe se ele vai continuar jogando. O Leandro, né? O terceiro goleiro hoje, né? O terceiro goleiro, ou quarto goleiro, se a gente for falar a verdade, né? Que o São Paulo também muito provavelmente não vai renovar, tal, né? É um que bate falta, mas é um goleiro que não me agrada muito, não. Ele, vendo alguns jogos lá, quando ele jogava pelo Sub-20 e tudo mais, ele falhava bastante, né? O Alan Franco, né? Esse é um ponto de preocupação. O São Paulo tem 80% dele, né? Então, está aí conversando, pode ser que a renovação saia aí nos próximos dias. O Enzo Dias está emprestado, né? Então, portanto, o São Paulo não tem nada dele, né? E o Dineno não informado. Esse negócio de não informado que eu acho, mas em tese o Dineno está emprestado, né? Não tem mais vínculo com o Cruzeiro, mas ele está fazendo um teste, vamos dizer assim, de 6 meses. Vamos ver aí se o São Paulo renovar depois com ele, qual que vai ser o percentual, né?
Então isso a gente já fica meio macabro aí. Aí contrato até 2026 aí, né? Metade de 2026, alguns outros final de 2026. O Marcos Antônio está emprestado, né? O Negruti aí, ó, tem 90%, São Paulo tem 90%. O Jandrei, que tem contrato até o final do ano que vem, né? Muito obrigado, Dorival Júnior, né? O Young, ó, que é outro da base, tem 90%, São Paulo, também vai acabar no final. O Belém, 90%. O Rodriguinho, 90%. O Caleri, São Paulo tem 70%, mas o Caleri também tem esse negócio de ter mais idade, então já não é tanto, né, o valor. O Lucas Moura também, ó, São Paulo tem 70% e escrever de graça, ou seja, quando o São Paulo fez o contrato com ele, deu 30%, né, se conseguir vendê-lo, mas também é um jogador de mais idade, também acho que o São Paulo não tira muita coisa, né? Luciano, São Paulo tem só 50%, mas também é jogador de mais idade, pouco potencial de comercialização. O Sabino, que veio naquele negócio de teste e tudo mais, tal, né, contrato de produtividade, ó, tem 80%. Tá? Então você vê que São Paulo tem esse negócio de fazer contrato e deixar partes aí, ou com o empresário, ou com o próprio jogador, né? O Luan, né? São Paulo tem aí 95%, né? Não sabe se o Crespo vai usar ou não, tal, né? Então, e o Pedro Vilhena também, que São Paulo nunca usa, né? É um jogador que não explodiu, né? São Paulo já emprestou para vários times, não fez sucesso nenhum. São Paulo tem 90%, ele é da base, né? Aí contrata até 2027, né? São 12 jogadores. Aí, ó. Vamos lá. Olha o que está falando. O Cedric não é informado. Muito provavelmente São Paulo não tenha muita coisa dele. E também é um jogador que eu falei, não tem muito potencial de comercialização. Aí o Patrick, ó, 85%, né? Quando ele acaba em abril, né? Esquisita, né, a data. Bobadilla, 60%. Esse foi falado sempre, tá? Quando trouxeram ele. Rafael e Alisson, 100%. De novo, cai, jogadores mais velhos, não tem potencial de comercialização. O Arboleda tem 80%, né? Então foi nesse negócio de renovar, 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 e vai dando percentual pro cara também. O Ferrarese, que o São Paulo gastou uma bala, né? E tá pagando ainda, não consta no balanço. Isso eu acho muito estranho, nebuloso, né? Porque é um jogador que foi caro, né? Então acho que deveríamos conhecer, né? O percentual dele. Ó, o Pablo Maia, 85%, também jogador oriundo da base. Ferreirinha, 65%, que foi aquele negócio terrível lá que São Paulo fez lá, pagou um monte por essa porcentagem mínima e tal. André Silva, 80%, né? O Wendel, 100%, né? No caso dele, ele veio, assinou, né? São Paulo não pagou nada pro Porto, né? Foi só direto com o Wendel, então aí São Paulo adquiriu. E o Oscar também não informado, né? Mais uma questão nebulosa. E os contratos mais longos, né? Todos são dos meninos da base, né? Ó, Luca, acabou de renovar, 90%, já foi 10% nessa história aí, né? Mike, 90%. Ferreirão, 80%, né? Eu acho que do Ferreirão tinha um percentual lá do Boa Vista, do Rio de Janeiro, lá quando ele veio e tal. Rian Francisco, 80% também. O Alves, 85%, né? Era 90%. Aí falaram, na última renovação aí desse ano já foi mais 5%, né? Vai aparecendo. O Hugo, né, que é o volante lá que ia subir lá e acabou se machucando no final da Copa São Paulo, 80%, e o Henrique Carmo, 85%, né? Então, o que que a gente percebe aí? Que o São Paulo, sempre quando amarra seus contratos, ele vai dando percentual para os jogadores, né? Então, sempre quando divulgarem os valores de negociação, você tem que fazer esse abatimento. Então, nunca entra 100% do dinheiro, né? Você vai ver aí, pelo menos os jogadores de São Paulo pode comercializar, nenhum vai entrar 100% da negociação, né? Então, isso é questão preocupante. E aí o pessoal reclama, mas se fechar com o grego ele vai ter percentual. Já estão tendo percentual os jogadores, né? Se o grego conseguir ter um scout melhor, trazer jogadores melhores, o São Paulo conseguir fazer mais vendas, ter mais jogadores bons para venda, né? E conseguir vendas, é vantajoso, né? Nesse aspecto, né? Nesse aspecto. E aí, né? Já vou repercutir uma notícia de hoje, saiu cedinho aí também, é, sobre o Crespo, né? E algumas coisas que foram colocadas aí que também queria discutir, né? Então deixa eu pegar aqui, ó.
Ó, foi então de hoje mesmo aqui a notícia, ó. São Paulo recebe sugestões de Crespo e monta a lista de prioridades para reforçar o elenco. E aí ele fala que tem uma lista de prioridades, tudo mais, tal, né? Já foi mapeado aí alguns jogadores, tal. E lógico que não vou citar os nomes, né? É evidente, né? Negociação você não pode ficar sem falando não. E aí ressaltando aqui a saída do Igor Vinícius, né? E aí vem aquela uma história aí que aí não bate, né? Mas para você ver que a impressão que o técnico tem, às vezes não é a mesma que a torcida tem, né? Aí tava falando assim, ó, que o Mike tá lesionado, tal, e o time só tem o Cedric lá para lateral direita e tá observando o lateral direito, certo? Um monte de lugar falou assim, não, vai dar para base, porque tem na base tem três jogadores lá. Então, muito provavelmente, ó, tudo bem, o Mike se machucou, tudo mais, mas às vezes o Crespo olhou o jogo dos caras e achou que não estava pronto, que não estava legal, certo? E é isso, qualquer técnico faz isso, entendeu? Ele pode achar que o jogador não está no ponto suficiente, né? Aí outra prioridade falou que é um atacante que atua pelos lados. Eu não sei, porque o São Paulo tem bastante jogador, né? Posição, na minha opinião, né? Então, isso indica também que o Crespo possa jogar com um esquema com ponta. Não vai ser sempre jogar com os três zagueiros lá, ou jogar num 3-4-3 com os três atacantes da frente sendo dois pontas. Pode ser isso também, né? É, porque tá falando que o Lucas vai atuar centralizado. Então, quer dizer, ou vai jogar de segundo atacante ou de meio atacante, que na minha opinião não é muito legal. É, e aí, falando assim, né? Aqui chega até a ser irônico, né? Apesar de quatro jogadores se posicionando na comissão técnica, o Tricolor entende que precisa de uma peça com mais experiência no mesmo nível de Ferreira. Porra, você contratar mais um do nível do Ferreirinha, meu, tá roubado, né? E aí, fala que o Juan saiu e abriu uma vaga aí para zagueiro, né? E o São Paulo não tá tendo muita pressa de colocar porque tem quatro zagueiros. Eu acho isso uma falha. Se vai jogar com três zagueiros, você precisa ter pelo menos uns cinco, né? É, E aí, tá discutindo as probabilidades e tudo mais, tá falando que o Alves está saindo, que é a inovação lá do Alan Franco, que é uma coisa que está sendo falada direto. Então, na minha opinião, o que poderia ser feito? Falou que está mapeando o lateral direito. Eu acho que uma coisa que o São Paulo poderia fazer, né? O Zubeldia não gostava do Moreira, mas acho que mostrar a situação do Moreira para o Crespo, perguntar, né? Se o jogador agrada. Porque assim, e se ele tá, e também procurar saber, né, se ele tá saudável, né? Porque o Moreira, o grande problema dele são as lesões. Mas pelo que eu li e tudo mais, ele jogou lá na segunda divisão de Portugal e tudo mais, e jogou com bastante frequência, né? Tudo bem. Aí vem aquela questão. Era um lateral que não serviu pro time titular do Porto, que não é grande coisa. Será que serve pro São Paulo? Para ser reserva? Pode ser, né? Ou o Crespo viu, já estudou, já recebeu informações do jogador e não entende que ele serve como ala. Tem essa questão, porque assim, para mim, vai contratar um lateral direito, não vai contratar grande coisa, né? Então, o Moreira é o mais experiente aí, né? Agora ele tem uma rodagem de ter jogado fora do país, e tudo mais. Na minha opinião, acharia que essa é uma saída melhor, né? Então, essa questão. Eu acho que tem uma necessidade de zagueiro, sim, né? Só ter quatro é pouco, né? Com a saída do Juan. É, coloca alguém da base. Ó, os zagueiros da base, nenhum agrada muito, pelo menos os que estavam, né? Você falou contratou lá um jogador chamado Isaac, lá veio do RB Bragantino, jogou algumas partidas aí no Sub-20, né? Sub-20 não tá andando muito bem das pernas, então acho que o rendimento dos zagueiros provavelmente não deve ser muito bom. Os outros lá que jogaram Copa São Paulo, na minha opinião, nenhum serve, não. Se for para colocar eles, é melhor reimplantar o Belém na zaga aí, né? Já que o Belém tá no grupo aí, reimplanta o cara, né? Que também não acho nada disso, mas pelo menos tem um pouquinho mais de experiência, né? Mas o cara não conseguiu jogar na Chapecoense, então é brabo. E esse jogador aí de ponta, que eles estão falando, que pode jogar pela ponta e tal, falaram muito no tal do Biel lá, que era do Bahia, acho que passou no Fluminense também, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que eu já vi esse jogador jogar, no Bahia principalmente, eu lembro que eu vi alguns jogos dele. Cara, não me empolga em nada, não. E falaram que o Sporting tá pedindo 6 milhões de euros no cara. O São Paulo nem tem dinheiro.
E para mim o jogador é tão ou até menos que o Ferreirinha, certo? Então acho que aí não vale a pena. Aí é melhor botar os moleque mesmo e boa, né? Então, essas que são as questões, certo? Então aí você viu aí os contratos do São Paulo, né? Algumas coisas que você nada surpreende, né? E os pedidos aí do Crespo. Vamos ver agora como que a direção trabalha, né? Vamos ver aí se tem alguma novidade, mas essas são as questões aí que envolvem as contratações e as sugestões de contratação do Crespo. Tá certo? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.